Fala, fãs de motocross! Mundial de Motocross rolou esse final de semana na Espanha, a segunda etapa, no circuito de Castilla-La Mancha, em Cesar, perto de Madrid. Muita chuva, muita lama, sol, chuvisco, chuva forte, predominou o final de semana inteiro. Sábado tiveram as provas classificatórias, o tempo já melhorou um pouco, só compareceu mais em peso, o pessoal arrumou a pista, teve o europeu de motocross junto, tanto a 250 quanto a 125, então a pista detonou bastante, porém, no final do dia a pista já estava em ótimas condições, assim, vamos dizer assim, não estava aquele atoleiro, as máquinas trabalharam, o pessoal trabalhou muito, o pessoal da organização da pista fizeram um ótimo trabalho para acontecer o evento. O terreno ajudou e ajudou muito, ele é muito parecido com o interior do Paraná, assim, a gente olhava pela cor, então ele compactava mais rápido, não ficava tão mole, então, como não era uma pista nova, vamos dizer assim, já teve a final do Mundial de Motocross no ano passado lá, a pista estava um pouco mais firme. Eu acredito que isso ajudou e ajudou bastante. Então, tivemos muitas mudanças de posições, mudanças de líderes e muita coisa aconteceu. Então, roda a vinheta, vem com a gente acompanhar tudo que rolou nessa segunda etapa do Campeonato Mundial de Motocross, que são 20 etapas, só está apenas começando o campeonato. Aproveitando já essa deixa, não deixe de seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, que vai fortalecer e ajudar muito a firma aqui. Com isso a gente consegue trazer mais notícias para vocês. Vocês também não perdem nenhuma notícia, nenhum vídeo, nada do que está acontecendo no mundo das duas rodas, no Brasil, no Mundial e no americano de Supercross e Motocross. Então, roda a vinheta e vamos pra cima. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. É isso aí, pessoal. Já começou o Mundial de Motocross, já deu uma baita mudança no campeonato em ambas categorias. Vamos dizer assim, sábado, a na 250, Sasha Cunen já assumiu o head plate, né? Fez um segundo lugar na corrida classificatória. Domingo já alinhou com o head plate, né? Então, o Mundial de Motocross, o mais legal é isso, né? O pessoal vai para a primeira etapa, já correu sábado, já assumiu, começou o campeonato, correu sábado, quem venceu já corria domingo com o number plate vermelho, né? Muito legal o profissionalismo das equipes, da mídia e tudo mais. Então, vamos falar o que aconteceu nesse final de semana, né? O que o Mundial tem trago de notícias. A chuva não deu trégua, né? Desde sexta-feira, os boxes tudo alagado e o pessoal trabalhou e trabalhou duro e fez acontecer o evento. A pista era em declive, né? Então, subida, descida, mas não era tão vamos dizer assim, tão rígida não, mas tão altas subidas e descidas. Então, o terreno cedeu um pouco, a pista ficou super técnica, né? Virou um endurão no domingo, vamos dizer assim. Então, os pilotos tiveram que trabalhar e trabalhar duro. Tiveram que, vamos dizer assim, eu gosto de falar, né, ligar o modo aquático, né? Então, quando você vai correr na lama, muda totalmente acerto de moto, como você prepara os seus equipamentos, óculos, luva, óculos reserva, luva, pano para secar a mão, essas coisas. Então, tem várias táticas que você pode estar tomando, né, fazendo antes mesmo de cair o gate. Já falei da mudança dos líderes na pontuação, os novos líderes. Já teve mudança no líder no sábado, né, na 250, na MX2. No domingo, tivemos mudanças na MX1. Já vamos falar sobre as corridas. O importante era sobreviver, né? Essa era uma etapa que era muito fácil você perder pontos ou ganhar pontos, né? Vamos dizer assim. Então, ser constante e manter a calma era uma dessas palavras-chave para você ter um ótimo resultado durante o final de semana. A experiência contava e contava muito. E falando de experiência,
como o pessoal teve que limpar bastante a pista, eles acabavam puxando a terra para a lateral da pista. E com isso, pegou alguns pilotos, né? Alguns pilotos acabaram errando, saindo fora da pista e ficando atolados. Não foram muitos, mas teve bastante... teve alguns que foram pegos nesses atoleiros, até mesmo o pessoal da transmissão, né? O Paul Malin e o Jason Thomas, o americano que faz o Mundial... O AMA Supercross e umas etapas do AMA Motocross esteve presente, comentou bastante sobre isso também, né? Então, vamos dizer assim, o modo de correr na lama é totalmente diferente desde o capacete, né? Se prepara, põe às vezes uma pala a mais. Então, o tempo estava cedendo e cedendo bastante. Durante a bateria teve sol, chuvisco, chuva forte e tempo nublado, né? Quatro temperaturas em menos de meia hora, vamos dizer assim. Então, você acertar tudo era complicado. Então, quanto mais você se preparar para o pior, melhor, né? Falando de acerto de óculos, essas coisas, você que acompanha o canal aí, minha primeira corrida de 2025, volta uns 2, 3 vídeos atrás aí, tem eu falando sobre os óculos, como que eu faço a proteção entre os tear-off para não entrar, se você usa tear-off na lama, ou roll-off também tem que tomar cuidado para não entrar água. Então tem vários macetezinhos, fora os macetes que a gente faz na moto, a gente encurta a moto, deixa a suspensão um pouco mais rígida, põe os protetor de mão para não sujar a palma da mão. Então tem vários macetes. Às vezes tentar cair, não tentar abrir a mão para sujar. Cair, sujei a mão, tentar limpar a mão na lateral dos braços. Às vezes tá limpa a camiseta ou na calça. A tentar achar um lugar que você consiga limpar a palma da mão, porque você andar na lama, imagina, a moto tá escorrendo o tempo inteiro e ainda mais a mão tentando escapar, é super complicado, né? Mas fora a pressão, isso e aquilo. Então não tinha campeonato em jogo, né? Decisão em jogo, porém você pode condenar o seu campeonato. Falando em campeonato, quem acredito que perdeu a chance de marcar uns pontinhos, se manter vivo na esperança aí, foi Jeffrey Herlings, né? Ele que voltou a treinar essa semana e eu acho que na etapa de lama, assim, ele conseguiria salvar alguns pontos importantes para o campeonato, né? Lembrando que o próximo final de semana na França já tem a terceira etapa. Não sei se ele vai alinhar ainda, porém, às vezes somava um pontinho aqui, um pontinho lá, depois no final do campeonato o cara começa a vencer, se recupera na pontuação. Então, dessa daí a gente não sabe se o Herlings vai correr o próximo final de semana, mas lembrando a vocês que final de semana que vem tem a terceira etapa em Saint-Gilles. Não, Saint-Gilles. Ei, Cacilda. Saint-Angelino é uma pista super legal, super dura, bastante pedra. Normalmente sempre dá uma chuvinha, então tem uma mesa em descida, uma pista super técnica, muito bacana de se ver. Vamos falar das corridas, começar pela MX2, que antes de falar as coisas, vamos falar a estratégia de corrida, né? Vamos dizer assim, né? O que alguns pilotos usaram, o que a gente pode perceber e o que eu utilizo bastante. Jean, você sempre anda bem na lama. Então, na lama você tem que manter a calma. Não adianta você querer se apavorar e querer já ganhar 3, 5 posições e uma volta, às vezes cai, ferrou. Depois do primeiro tombo, um tombo atrás do outro. Daí suja a luva, suja as manoplas. Você quer recuperar mais tempo ainda, cai já de novo, aí vira uma droga, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, a moto começa a colar, atolar. Então, você fazer uma boa largada, se manter bem nas primeiras voltas e depois você vai imprimir num ritmo mais forte. Ou atacar as primeiras voltas, 2 primeiras voltas para você recuperar posições e depois você vai manter no ritmo até o final, né? Sem fazer nenhuma loucura. E alguns pilotos fizeram isso muito bem, né? Então, se a gente pode ver, principalmente na 450, os pilotos se mataram nas largadas. Por quê? Porque fazia total diferença. Na 250, fazia muito mais diferença porque a pista estava mais reformada. Então, no começo de prova, os 15 primeiros minutos era um tipo de corrida. Depois dos outros 15, já virava outro tipo de corrida. Então, quem soube aproveitar isso na primeira bateria foi o piloto da Honda, né, o Zanchi, que não teve uma temporada muito boa. A primeira etapa foi péssima, vamos dizer assim, né, andou lá para trás e nessa etapa largou na ponta a primeira bateria e não olhou mais para trás, né. Foi um piloto super constante. Nas primeiras voltas já começou a abrir uma diferença. Ele e o Liam Everts, né, filho do Stefan Everts, que andou muito bem, deu uma aula nessa etapa, já vamos falar mais dele. Então, os dois foram imprimindo ritmo, foram abrindo o pelotão, até você começar a pegar os retardatários, se sujar, a moto começar a atolar, já
eles já tinham aberto mais de 30 segundos do pelotão. Então, Jean, por que quando você larga atrás é pior? Além de se sujar inteiro, você tem que ficar trocando as linhas, né? Então, vem barro da frente e as linhas estão pesadas, às vezes até abrir, conforme vai passando a lama na mesma linha, ela vai abrindo, então não cola lama, essas coisas, não tinha muita poça para lavar a moto, então é sempre importante, às vezes você vê uma poça não é tão funda, você passar porque ela lava a moto, tira bastante o barro. Então, os dois primeiros pilotos conseguiram se livrar do pelotão, largaram bem, eles manteram a constância e abriram a diferença muito grande, né? Até o Jason Thomas falava que o Leon Edwards parecia que tá esperando a hora certa de atacar, né? O Zanchi não cometeu nenhum erro grave, foi constante, né? E o Leon Edwards também. Então, os dois, foi uma corrida um pouco monótona ali dos dois, porém, eles deram uma aula de pilotagem, né? Vamos falar depois mais deles na segunda bateria, daí vocês vão ver a diferença de um piloto tendo uma boa largada e um outro piloto não tendo uma boa largada. Nessa primeira bateria, The Wolf se mostrou por que foi campeão, né? Ele manteve a calma, ele perdeu a terceira posição, largou em terceiro, perdeu a posição, depois ele recuperou e cometeu alguns erros, né? Ele cometeu bastantes erros, porém ele manteve a calma. Nessa hora é importante se manter a calma. Por quê, Gia? Vou perder 2 segundos. Às vezes você é melhor perder 2 segundos numa curva que você errou, atolou a moto, pensar como que eu vou desatolar, onde que eu posso ir, que a moto não vai atolar mais, do que ficar tentando ou vai igual um louco, seja o que Deus quiser. Aí você cai, em vez de você perder 2, 3 segundos, você perde 20, 30. Aí condena a sua corrida. Fora do que você cai, se suja inteiro. Então, ele cometeu alguns erros, dava para ver que ele estava tenso em cima da moto. Até o vencedor da etapa classificatória de sábado, o Tristan Benoit, também dava pra ver na TV a primeira bateria, os dois estavam tensos, brigando com a moto, não estavam naquele flow, né? Já os dois primeiros dava pra ver que eles estavam mais relaxados, eram mais constantes nas linhas, não cometiam tantos erros. Então, The Wolf teve muitos erros, saiu fora da pista, praticamente caiu, levantou, mas sempre naquela calma, naquela paciência sobre levar a moto. Outra dica importante também é você saber manter a moto produtiva, não, ela em boa performance, né? Não derreter a embreagem, não andar com a marcha pesada para ela superaquecer. Então, você saber levar a moto até o final da prova é super importante. E ele fez muito bem esse trabalho na primeira bateria, né? Finalizando em terceiro. O Zanchi foi o grande vencedor. O Everts tentou até no metade da bateria uma coisa mais próxima ali, mas depois perdeu o terreno e fez segundo. Tristan Benoit também cometeu bastantes erros, dava pra ver tava nervoso, tudo tenso, mas conseguiu salvar um quarto lugar aí, né, que era um ótimo resultado, lembrando que a Yamaha, a primeira etapa foi um balde de água fria, né, então quando ele venceu o sábado, eu falei, acho que melhorou pra equipe, a equipe já se sente, já deu um upgrade, né, que eles não ficaram nem entre os 5 na abertura em Córdoba, na Argentina. Quinto lugar nessa bateria foi Simon Lingefeld. Simon Lingefeld. Ele andou bastante. Por quê, Gê? Quinto lugar. Ele caiu, não largou bem, mas caiu, teve que fazer uma prova de recuperação, caiu de novo. Então, foi praticamente ir para trás, para frente. Então, igual eu falei, cometeu muitos erros que poderiam ter somado um resultado melhor, porém, no final da bateria ele conseguiu ser constante e recuperou bastante terreno, né? Depois dos 15 minutos, você ser constante e manter-se a calma na 250, você ganhava muito terreno. Muitos pilotos caíram, né? E abandonaram, até o Matheus Valin, que é o campeão europeu da 250 da temporada passada, foi para Kawasaki oficial. Eu tava andando muito bem, tava em terceiro, caiu, levantou, caiu de novo, machucou o pulso, né? Não quebrou, mas nem alinhou para a segunda bateria, abandonou a prova. Então não adianta você sair igual um maluco, cair, se ferrar. Ser constante, manter a calma é super importante na lama, né? Se manter, vamos dizer, as luvas limpas, a moto com menos barro, o óculos limpo. Então são coisas que vai te ajudar muito durante uma prova de 30 minutos mais 2 voltas, né? Lembrando que as provas acho que deu quase 40 minutos, né? Deu 37, 38, porque eles estavam virando de 3 minutos e pouco a volta. Adamo teve uma queda na largada, mas conseguiu se recuperar também super bem. Fez uma ótima prova de recuperação. Se não me engano, ele fez 9º. Ele também caiu na largada, bateu com o Sasha Kunin e ficou, né? Então ele veio de lá de trás. Então teve que fazer uma prova de recuperação todo sujo. Teve seus erros também, cometeu alguns erros, caiu e tudo mais.
mas conseguiu salvar um ótimo resultado, né? Lembrando que ele, na primeira etapa, na primeira bateria, a moto deixou ele na mão, né? Ele foi vencedor da corrida classificatória e na primeira bateria a moto deixou na mão e na segunda ele fez segundo, se eu não me engano. Segundo. Então, tá vamos dizer assim, o ano passado ele era o atual campeão, né? Então, acho que ele sentiu a pressão ou estava machucado, ele não andou tão bem e esse ano não tem contado muito com a sorte no começo da temporada. Sasha Kunin, acho que sentiu o head plate e ele não, vamos dizer, não que a técnica, né? Talvez o nervosismo, isso ele não conseguia utilizar tanta técnica. Lembrando que ele é um piloto super pequeno, então tem muita desvantagem no quesito, às vezes vai salvar alguma coisa, o piloto com uma perna maior consegue ter mais facilidade, né? Porém, andar em pé e a técnica, você não perde o equilíbrio e não precisa utilizar tanto. Porém, sofreu bastante. Ele que foi de líder para quarto, terceiro, para quarto. Então, durante o final de semana, né? Sábado, terminou líder, domingo foi para quarto, né? Fez 11º, acho, ou 12º na primeira bateria. Já na segunda bateria, os pilotos já estavam mais espertos, vamos dizer assim, né? A pista estava um pouquinho bem mais detonada, as canaletas funda, comprida, porém tinha mais opções. Na primeira bateria era um pouco uma linha só, depois o pessoal foi migrando para as outras linhas, como a pista foi secando, a pista vai afundando, vai ficando pior, o pessoal começou a migrar para as outras linhas. Então, se mataram novamente, não se mataram não, mas deram tudo na largada. Até mesmo antes da largada, o Kyle Diouf fala, né, que ia ser uma prova de enduro, ser constante, ter um segundo, terceiro lugar era super importante para o campeonato. E então, vamos dizer assim, manter a calma nessas provas, nesse estilo de pista, né, não a construção, mas como estava, né, o final de semana, era super importante. Então, a largada contava muito. E na segunda bateria, Liam Everts largou na frente e deu uma aula de pilotagem, né? Ele até agradeceu depois ao pai dele, né? Por ter desenvolvido essa técnica com ele. E os narradores falando, né? Que ele é um piloto que o pai deu uma moto de trial, né? De equilíbrio, desde pequeno. Então, ele tem um equilíbrio muito bom, né? Então, parecia que ele estava brincando, né? Ele andava super solto com a moto, uma marcha a mais praticamente, mal escutava o barulho da moto dele, né? Dele e da do Kyle Diouf, eles pareciam estar fluindo na pista, porém, Everts foi impecável, né? Largou e foi botando uma diferença de 2, 3 segundos por volta. Depois ele começou apenas a administrar a diferença aí, botou mais de 1 minuto, né? Ele foi constante, o pelotão começou a perder ritmo. Então ele principalmente andou na ponta dos dedos, né? Igual o outro piloto que venceu a primeira bateria, o Zanchi, nessa não largou tão bem, saiu lá de trás, porém ele foi constante, manteve a calma, né? Saiu de 15º, foi ganhando posições, e nos últimos 5, 6 minutos ganhou bastante posições, isso que lhe rendeu uma vaga no pódio, né? Então, corrida na lama, às vezes você fazer um terceiro, um quarto na primeira bateria é mais tranquilo, né? Porque depois na segunda você vai com o intuito, vou melhorar, ou vou manter um terceiro, quarto. Quando você vence, ele que, vamos piloto novo, nunca subiu no pódio, isso, acho que sentiu um pouquinho a pressão, o nervosismo. Eu não posso errar que eu não vou subir no pódio, essa é a minha chance, isso e aquilo. Então, você ir bem na segunda bateria, às vezes não ir tão bem na primeira, não te dá tanta pressão na segunda, ou você vai muito bem na primeira, às vezes relaxa na segunda e se lasca. E Zanchi andou muito bem na segunda bateria, teve uma prova de recuperação, manteve a calma, trocou as linhas e terminou, se não me engano, em 8º, garantindo aí uma vaga no pódio no último degrau. Kyle Diouf foi o mesmo piloto da primeira bateria, cometeu seus erros, caiu, isso e aquilo. No final, acabou relaxando um pouco, né? E o segundo, terceiro e quarto terminaram colado, né? Lembrando que Adamo não fez uma boa largada e nem Simon Langford, que vieram lá de trás, né? Vieram de 8º, nono, vieram ganhando posições, cometeram seus erros durante as baterias. Porém, eu fiquei bem... assim, deu para perceber a evolução, né? Na final da bateria eles tiraram mais de 20 segundos, né, do Kyle Diouf, que cometeu um erro, isso e aquilo, porém eles chegaram colado, né? Tanto que o Simon Langford tinha que passar o Adamo para garantir a terceira posição no pódio, e na linha de chegada, né, ele cruzou o Adamo entrou na canaleta e ele cruzava a linha, né? Quando foi cruzar, ele escorrega e bate no Adamo e cai, né? Quase ultrapassa. E na hora da imagem da TV, eles trocam, né? Pra mim, o Simon Langford tinha passado, porém ficou no chão. Quem subiu primeiro foi o
André Adamo garantindo um terceiro lugar aí. Não conseguiu uma vaga no pódio, quinto na geral, mas teve uma etapa muito boa, vamos dizer, muito boa entre termos, né? Mas conseguiu salvar bons pontos do campeonato, se manteve aí 24 pontos ainda do líder, então ele que perdeu uma bateria se manteve livre, se mantém vivo na luta pelo campeonato. O grande, vamos dizer assim, mais uma vez, Sasha Kunin não conseguiu largar tão bem, teve que fazer a prova de recuperação, caiu várias vezes, parou no pit stop para trocar óculos, luva, essas coisas, retornou e fez um 15º, ou se eu não me engano, um 16º. Praticamente, vamos dizer assim, teve um final de semana, um domingo para se esquecer, né? Sábado fez segundo, domingo não andou tão bem, acho que o nervosismo, e aí, como eu falo, caiu uma vez, começa a cair a segunda, a terceira, vira um inferno, né? Suja a luva, isso e aquilo. Então, às vezes, você manter a calma, parar, se a prova é longa, você para no pit, troca a luva, põe um óculos limpo, vai de novo com calma, que as coisas começam a ficar melhor para você. Se você sai igual um maluco, você já cai o primeiro tomo, cai o segundo, lascou, suja tudo da moto, já era a tua corrida. Então, na geral da etapa, igual eu falei, na segunda etapa, na segunda bateria, o Everts mal sujou a moto, até os narradores falam, cara, parece que ele só deu uma volta de reconhecimento, ele saiu limpo, né? Ele soube botar a moto no lugar certo, como a pista era longa, então, até ele pegar o pelotão, demorou, ele já abriu a diferença, então ele mantinha a calma. O equilíbrio dele era impressionante, dava pra ver, ele mal perdia as pernas, igual eu falei, o giro do motor mais baixo, fluía bastante, parecia que ele era mais lento, mas ele era mais rápido, ele não parava nas curvas, sempre de pezinho, talvez ele entrasse um pouquinho mais lento, mas sabia fluir, então ele deu uma aula, né, foi bonito de ver, lembrando que ele machucou a coluna, né, o ano passado na China, e ele foi para a primeira etapa, que nem sabia se ia conseguir andar, fez um 4º lugar na geral, agora venceu a etapa, subiu para 2º lugar no campeonato, então, igual a gente fala, né, às vezes, vamos dizer assim, ele tirou até a pressão mesmo de ser campeão, isso e aquilo, como ele não teve uma pré-temporada, as coisas começam a fluir, né, às vezes a pessoa treina isso e aquilo, se põe pressão e só anda para trás, então, saber administrar isso, levar com, vamos dizer assim, no flow, também a sua vida, por mais que tenha treinado, todo mundo tá treinando. Então, levar mais calmo, mais leve, às vezes as coisas começam a fluir e acontecer do que você lá na porrada, na dor, na força. Então, fica a dica para vocês também. Agora, falando da geral da etapa, primeiro lugar ficou Liam Everts, segundo lugar, Kay de Wolf, terceiro, Zanchi, falando do Zanchi da Honda, a primeira vitória da Honda em muitos anos aí numa bateria, né? E lembrando também, né, que na primeira bateria deu Tim Geiser e Ruben Fernandes. Então, até na entrevista antes da segunda bateria, eles entrevistaram o Marquinhos, que é o chefe de equipe brasileiro, né? Ele era de Goiânia, tá muitos anos na Europa, né? Tem muitos anos junto com a Honda lá. Hoje ele é o chefe de equipe da equipe oficial Honda. E ele fala que eles estavam super felizes com os resultados, estava um final de semana super bom e eles esperavam um bom resultado na segunda bateria também. Não veio com o Zanchi, cometeu muitos erros, porém ele mostrou uma prova constante, com bastante consistência, cometeu poucos erros e conseguiu o último lugar no pódio aí, com o terceiro lugar, seu primeiro pódio na MX2. Quarto lugar ficou com Simon Langefeld e quinto lugar com André Adamo. Então, foi uma etapa, vamos dizer assim, para os principais pilotos conseguiram ficar entre os 5 primeiros. Só Sasha Kunin, que começou o domingo liderando e caiu para 4º lugar no campeonato. Vamos falar do campeonato agora. Deu uma embolada com os 2 pilotos companheiros de equipe, né, da Husqvarna, fizeram primeiro e segundo na etapa, só inverteram, né, primeiro lugar para Kay de Wolf, 97 pontos. Segundo lugar para Liam Everts, com 91 pontos. Terceiro lugar, Simon Langefeld, com 78. Já está 19 pontos atrás, né? Então, deu uma judiada na pontuação com os pilotos. Igual eu falei, Sasha Kunin começou domingo, líder do campeonato, né? E agora está 26 pontos atrás, né? Perdeu uma bateria, praticamente. Então, não tem nada perdido, somou alguns pontos. A gente espera que ele tenha um resultado melhor aí nas próximas etapas, consiga se recuperar dessa etapa. Quinto lugar, André Adamo também com 26 pontos atrás. Lembrando que ele teve um DNF, né? Não terminou uma bateria na Argentina. E sexto lugar, tá? Tristan Thibault
deixa eu contar aqui, 34 pontos atrás, o melhor piloto da Yamaha, que tem sido bem criticada aí a equipe com péssimos resultados nessas duas primeiras etapas. Então, eu falei, são 18 etapas, tem muita coisa para acontecer ainda, então a gente espera que os pilotos da Yamaha se melhore os resultados aí e consiga trazer mais vitórias para não deixar o domínio aí da KTM Husqvarna na temporada. Agora vamos falar da MX1, né? MX1 que foi pauleira já da largada, né? Eles arrumaram a primeira curva. Isso que é a diferença que a gente fala, né? Que sempre tem que ter, principalmente em evento grande, assim, uma máquina, alguma coisa. Porque se não tivesse máquina, não teria tido corrida, né? Eles estavam com 2 ou 3 máquinas, bobcat, escavadeira, para limpar a pista. Senão não teria acontecido, tanto que atrasou um pouco as baterias para eles fazer a manutenção. E a largada da primeira bateria foi a coisa mais incrível, né? Entrou o Lucas Cunha, entrou com tudo na primeira curva, a moto deslizou, né? Ele foi rodando, né? Dando um zerinho, já pegou outros pilotos, né? Pegaram ele, né? Então, com isso, quem levou azar, Maxime Renaux, né? O atual líder do campeonato, já ficou na primeira curva, tem que fazer uma prova de recuperação, né? Quem saiu na frente foi o espanhol Rubem Fernandes, né? Que o ano passado ficou fora por causa do joelho, né? Praticamente a temporada inteira, voltou brigando muito bem, esperava mais dele nessa temporada, não começou tão bem na Argentina, mas largou na frente, imprimiu um ritmo forte ali, cometeu uns errozinhos e fez um segundo lugar, né? Quem me impressionou em ambas baterias foi Tim Geiser, né? O começo de prova dele, né? A primeira bateria ele deu uma aula. Ele com o companheiro de equipe, ele já tinha aberto uma diferença nas 2, 3 primeiras voltas, dava para ver ele mantendo a calma, procurando umas linhas. O companheiro de equipe cometeu um erro, ele soube aproveitar, abriu uma diferença e administrou, né? Então, isso conta como, vamos dizer assim, ele não estava apavorado de já querer passar o companheiro de equipe, atacar, cair e se lascar. Então, foi com calma, foi tranquilo, não tinha ninguém atacando eles, então ele falou, opa, vamos indo, vamos fluindo. A pista tava destruída, tava horrível a pista. Pra você ter noção, esses caras, quando eles estão tendo dificuldade na pista, meu, o negócio tava muito bruto. Quando aparecia as imagens do drone por trás, você dava pra ver que o negócio tava impressionante. Não tinha linha, às vezes, né? Eu era piloto entrando numa canaleta, saindo na outra, perdendo a perna. Então, quando esses pilotos estão andando desse jeito, meu amigo, é que tá super difícil mesmo. Tem que tirar o chapéu, né? Extremamente difícil, muita parte técnica, né? Então, conforme você vai cansando, você vai perdendo a parte técnica, vai perdendo o equilíbrio, isso e aquilo, e vai cometendo erros. E aí cai aqui, cai ali, briga com a moto aqui e ali. Então, Paul Jonas, que fez uma ótima largada na primeira bateria, e é um ótimo piloto, já ganhou a etapa do ano passado em Agueda, na lama. Nessa etapa largou muito bem, estava em terceiro, quarto, caiu uma vez, caiu a segunda e nem terminou a primeira bateria, né? Foi ficando para trás, condenou a primeira bateria dele aí, para você ver a dificuldade e como que tava a pista, né? Outra coisa que me chamou a atenção logo na largada, apareceu uma moto falhando, né? A gente falou, porra, que moto será? Daí dava pra ver o piloto da Ducati, né? O Guadagnini, Matias Guadagnini, olhando pra moto, ele acelerava a moto, cortava, parecia uma parte elétrica, né? Ele teve sorte que o gate era muito próximo do pit, né? Ele, não sei se ele arrastou a moto, ele tentou largar, a moto falhou, de repente ele tava dentro do pit, o pessoal arrumou, ele conseguiu sair lá de trás, porém já saiu 4, 5 minutos atrás, quase tomou uma volta antes de completar a sua primeira volta, né? Antes de nem ter caído, né? Com um problema na moto. Isso acontece, às vezes o piloto fez o armário com a moto, lavou isso. Hoje em dia a parte eletrônica conta e conta muito nas motos. Então, cara, às vezes entra uma umidade, uma água, tava chovendo o tempo inteiro ali. Então, você manter a manutenção da tua moto, manter essas partes elétricas bem acertadinha é essencial para você não ter esse tipo de azar, né? Antigamente, na 2 tempos, era campeão de acontecer essas coisas. Então, hoje em dia, já as motos são mais evoluídas, tudo. A KTM, Husqvarna e GasGas, às vezes tem mais problema do que as outras motos, então você saber proteger a parte elétrica dessa moto com fita isolante, umas borrachas, onde que ela tá pegando, para não criar atrito, abrir a fiação, entrar água, falhar a moto. Então isso pode ocorrer e ocorrer muito fácil se você não faz uma manutenção diariamente na sua moto, né? Olhar bem antes de andar. Mas vamos voltar para a corrida aqui.
Lucas Counin e o atual líder do campeonato, Maxime Renaux, já ficaram na primeira curva, tiveram que fazer uma prova de recuperação, né? Romain Febvre também não fez uma ótima largada, teve que fazer uma prova de recuperação, e nessas horas o nervosismo conta, tá o campeonato em jogo, tudo isso e aquilo, não conseguiram se recuperar tão bem. Os dois pilotos da Honda deram uma aula, né? Vamos dizer assim, você vai mantendo a calma, tá dando certo, você tá virando rápido, você tá na frente, não tá se sujando a moto, não tá pesado, é só manter o ritmo, não adianta você fazer loucura. Não ficar nervoso, claro que nervoso você vai ficar, mas prestar atenção nas partes mais difíceis da pista, às vezes perder, nem que você perca um segundinho, mas toda a volta virar 59, 59, 59, do que virar 58, 57, 1 e 10. Aí você já se ferra, né? E fora os outros contextos, né? Sujar a luva, óculos, essas coisas. Então os dois pilotos da Honda deram uma aula de pilotagem, manter a calma, foram constantes, né? O Rubem Fernandes tentou se manter o mais próximo possível, mas não, no final da prova perdeu um pouco de terreno. Romain Febvre cometeu seus erros durante a bateria, caiu, teve que vir recuperando. Teve bastante briga com o pelotão do meio ali, principalmente com o piloto da sueco, né? O Isaias Gift, né? O 517, andou muito bem nessa etapa. Ele só que era um piloto mais agressivo, aconteceu bastante isso dele, passava, o Romain caía, ficava, recuperava isso e aquilo, então foi uma prova, vamos dizer assim, de se manter vivo. Então, o atual líder do campeonato, Maxime Renaux, conseguiu salvar um 10º lugar na primeira bateria, Romain Febvre um 6º lugar, e Lucas Counin não fez uma prova tão boa, começou a cair, virou um inferno, né? Lembrando que de sábado ele viu lá de trás, colou no Tim Geiser, cometeu um erro, caiu, né? Ele que quase venceu, né? Então, acredito que foi um pouco afoito, né? Principalmente na segunda bateria, vamos falar daqui a pouco. Acredito que isso não somou tão bem para ele, não foi tão positivo para ele, né? Faltou um pouquinho de experiência, ele manter um pouquinho mais a calma, ser mais constante, ele teria obtido um resultado melhor. Então, a primeira bateria foi Tim Geiser, Rubem Fernandes, Calvin Velandro, né, que fez uma boa largada, esqueci de falar dele, e do seu conterrâneo ali, que hoje o Calvin Velandro é da África do Sul, né, sul-africano, mas ele tem uma nacionalidade holandesa, né, então fez terceiro. Quarto foi Glenn Konderhoff, que largou bem, né, assumiu a ponta ali, depois perdeu o terreno, foi ficando para trás, fez quarto lugar. Quinto lugar para o Kevin Hormel, com o número 24 da SRS Honda. Sexto lugar para o Isaias Gift, né, e sétimo, Romain Febvre. 10º para o Maxime Renaux. Então esse foi o resultado da primeira bateria. Já na segunda bateria, cara, abriu um solzão antes da largada, né? Assim, a gente falou, olha o sol. Até os comentaristas falaram, cara, largou, deu 2 voltas, começou, se deve pra escutar nas câmeras, né? O barulho da chuva, a chuva forte, de repente fica nublado, chuvisca, abre o sol de novo, né? Teve quatro temperaturas, né? 4 climas durante uma bateria de meia hora, né? Então, a largada foi fundamental. Dessa vez, Paul Jonas saiu na frente, alguns pilotos caíram na primeira curva, já na segunda curva, Rubem Fernandes vai tirar o tiro-off, né? O Glenn Konderhoff leva a frente dele, né? Cruza, ele acaba caindo, teve que fazer uma prova de recuperação. Com isso, o Glenn Konderhoff na descida já assume a ponta novamente, depois ele vai perdendo o terreno. Quem me impressionou bastante nessa foi Tim Geiser, né? Ele sai de sétimo, em 2 voltas ele tá liderando, né? Então, na primeira volta ele ganha 1 ou 2 posições e de repente ele passa vários pilotos numa pegada só. Só para você ver, ele sai de sétimo, oitavo da primeira volta, ele estava atrás do Romain Febvre. E de repente ele está em primeiro, né? Os pilotos cometeram um erro aqui, um erro ali, ele foi sabendo botar a moto no lugar certo, não cometeu nenhum erro, e depois ele só fez uma prova de constância, né? Ele era um pouquinho mais rápido, porém não cometeu nenhum erro, só foi abrindo vantagem, né? Então até ele mesmo falou, cara, foi uma prova muito boa, eu tive um pouco de sorte de conseguir me livrar do pelotão e assumir a liderança logo no começo, em ambas baterias. Então, foi uma prova, vamos dizer assim, meio chata pra ele, porque ele não podia errar, ele tinha que manter a calma e não podia errar, né? Você vamos dizer assim, você taca
com a mão no troféu, eu não posso errar. Então você não pode pensar nisso, manter a constância, a calma. A parte física conta muito ser constante, né? Então, a parte física estando bem, você vai acertar praticamente todas as voltas. Se você não tá bem, vai cansando e vai errando. E a pista tava difícil. Teve tombo, teve de tudo na segunda bateria também da 450. Tim Geiser, principalmente, passeou, né? O mais legal foi o time da Fantic, né? Que botou os 3 pilotos disputando ali segundo, terceiro e quarto lugar, né? Romain Fabri ainda brigou um pouquinho ali no começo, com quarto, com o Brian Borges, e ficou brigando um pouco com ele ali, perdeu o terreno. Isaiah Gift assumiu ali também, brigou um pouquinho, junto com o Paul Jonas, também brigou ali também um pouquinho, e foi caindo. Depois ficou os 3 pilotos da mesma equipe, né? Lembrando, a Fantic eu acho que já teve pódio na temporada passada, mas nessa segunda bateria chamou a atenção aí os 3 pilotos, né? E no finalzinho, Glenn Konderhoff acaba caindo, né? E o piloto novo contratado da equipe aí da Fantic, italiano Bonisseri, número 132, é um piloto super grande, é super novo, ele era para na MX2, mas como o tamanho dele, o peso dele é muito grande, a moto, ele perde muita potência, né? Então, o ano passado, eles já migraram ele para 450 oficial Yamaha, e esse ano a Fantic contratou ele. Fez uma prova super constante, recebeu pressão, depois ele foi pressionar o Glenn Konderhoff e fez um ótimo segundo lugar aí, garantindo uma vaga no pódio, né? Lembrando que os 2 pilotos aí subiram no pódio, um ótimo resultado para a Fantic, já na segunda etapa, botando 2 pilotos no pódio aí, com Glenn Konderhoff e Bonisseri fazendo seu primeiro pódio no Mundial de Motocross na categoria principal. Agora falando de Romain Fabri e Paul Jonas e Maxime Renaux novamente não fez uma boa largada, não sei se ele caiu na primeira volta, mas teve que fazer uma prova constante, brigou bastante ali com os pelotão, não conseguia ser constante, ser rápido, cometeu bastantes erros aí, depois no final perdeu algumas posições, mas antes da largada, ele deu uma entrevista, ele falou que era uma prova ele não estava pensando no campeonato ainda, porém era uma prova decisiva, com certeza, para você não perder muitos pontos, mas que ele ia pensar mais no campeonato na metade do campeonato. Hoje era somar o maior número de pontos possível, se manter na luta pelo campeonato, porém teve um resultado bem abaixo nessa etapa, né? Lembrando que os 2 franceses estavam dominando, né? Dominaram a primeira etapa lá na Argentina, tanto Romain Fabri quanto Maxime Renaux vão para a próxima etapa, que é em casa, com aquele gostinho azedo na garganta, né? Pô, estava liderando o campeonato, agora deixamos tudo a perder. Então, na segunda bateria foi 5º lugar para Romain Fabri, Paul Jonas em 6º e 7º Isaiah Gift, se eu não me engano, Maxime Renaux 11º. Então, esse foi o resultado da categoria principal na segunda bateria. Na geral, ficou Tim Geiser, Glenn Konderhoff, Bonisseri, Ruben Fernandes, 4º lugar, né, o segundo, e acho que ele fez um 12º na segunda bateria, né, fez um 4º lugar na geral, 5º lugar na geral para Romain Fabri e um 6º lugar para o piloto privado aí, para o Isaiah Gift, que tem impressionado bons resultados desde a pré-temporada. No campeonato, Tim Geiser, que estava 10 pontos atrás, botou 20 pontos na frente do segundo lugar, Romain Fabri. Tim Geiser com 108, Romain Fabri com 88 pontos, Maxime Renaux 87 pontos, 87 pontos, então 21 pontos atrás, né? Eles estavam mais de 10 pontos na frente, então perderam 30 pontos no campeonato. 4º lugar, Glenn Konderhoff com 79 pontos. 5º lugar, Lucas Koenen, né, com 57 pontos. 6º lugar, Bonisseri com 56. Agora que eu falei do Lucas Koenen, eu lembrei, né? Na segunda bateria ele largou na ponta, largou em segundo, assumiu a ponta do Paul Jonas e já estava liderando. Na segunda volta cometeu um erro. Caiu, levantou, foi, cometeu outro erro, 2 voltas depois, ou 1 volta depois, caiu novamente. Então, igual eu falei, se ele mantesse um pouco a calma, falou, pô, deixa o pessoal atrás de mim, eu vou sujar o pessoal, não preciso sumir na frente agora. Então dá pra ver que ele levantava, ele já queria sair com a aceleração total, já queria atacar os outros pilotos, ganhar posições e já cometia outro erro. Então, manter a calma, a constância nesse tipo de prova, conta muito. Eu falei a primeira bateria do Tim Geiser. A experiência contou e contou muito. Até os narradores, o Paul Malin e o Jason Thomas falaram, cara, isso aí é experiência, né? Então,
faltou um pouquinho, acredito que ele deve ter aprendido com isso, com certeza não ter gostado do resultado. Lembrando que ele machucou os 2 pulsos, né? Não falaram a gravidade. E para essa etapa ele se sentiu um pouco mais confiante, como estava lama, não tinha tanto impacto e ele pilotava mais com as pernas, que isso ajudava bastante ele. Então, não teve um bom resultado. Sábado mostrou uma boa velocidade até cair, quase venceu a corrida classificatória, mas tem faltado um pouquinho de constância aí para o Lucas Koenen, que acredito que até o final da temporada vai vencer uma etapa da categoria principal na categoria principal. Já lutar pelo campeonato tá um pouco difícil, 51 pontos atrás, mas não tem nada perdido, como eu disse antes. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a segunda etapa, um caos total, um enduro praticamente. Novamente, não deixa de seguir o canal, curtir esse vídeo, ajudar a firma, que vai nos ajudar a trazer mais materiais para vocês, coisas novas, material novo no mercado que tem, testar produtos e muito mais. Então, a gente se vê final de semana que vem, na terceira etapa do Mundial de Motocross e a 10ª etapa do campeonato AMA Supercross, que teve esse final de semana livre. Os pilotos já começaram a testar com motocross, né? Cooper Abbey, Danger Boy, já postaram vídeos treinando no motocross, testando, fazendo aqueles acertos. Então, já é de praxe o pessoal fazer isso no break, né? Que eles chamam no final de semana, que eles têm um intervalo, eles já começam a migrar para o motocross, testar algumas coisas durante uma semana e depois eles já voltam a focar para o supercross. Então, o supercross tá tudo embolado o campeonato. No Mundial deu uma diferençazinha na MX1, porém tem muita coisa para acontecer, né? A gente lembra de o Ernest, né? Ganhar, perder uma etapa ou outra, depois ter que recuperar a pontuação, conseguir recuperar a pontuação. O ano passado foi decidido a categoria principal na última etapa. Esse ano temos 3 pilotos vão estar disputando, a gente espera que eles não se machuquem, né? Tim Geiser, Romain Febvre e Maxime Renaux. Então, vamos ver o que acontece nas próximas etapas. Em breve vai estar acontecendo o Brasileiro de Motocross, também vai estar trazendo novidades. Tá todo mundo meio escondendo o jogo, né? O lançamento de equipe, pilotos, isso e aquilo. Vamos ver o que vai estar acontecendo e a gente se vê nas pistas. Valeu!